Deus. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer nessa hora, Senhor. Oh Deus, que o Senhor esteja operando na nossa vida, Deus. Que o Senhor esteja operando na vida da tua igreja, Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso coração nessa hora, esteja abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que o Senhor esteja, Deus, operando em nossas vidas. Pai, tantas vidas precisando, Deus, da tua palavra, precisando, Senhor, de uma palavra de encorajamento, Senhor, oh Deus, de vitória. Pai, abre o nosso coração, para que a tua palavra venha ser, Deus, penetrante, edificante na nossa vida. Deus, que possamos sair daqui, Senhor, diferente do qual chegamos, Pai. Deus, que possamos receber a cura, o milagre, oh Deus, a graça e o favor do Senhor operando em nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Deus, oh Deus, levando, Senhor, a nossa vitória, que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, abençoa aquele que nos assiste, aquele que estão em casa, Pai, oh Deus, que o Senhor esteja agindo, Deus, nessas vidas, nessas famílias, oh Deus, toma cada casa, toma cada lar, Senhor, nas tuas mãos, e esteja, Deus, abençoando, falando com cada um, Senhor, através, Deus, da tua palavra, oh Deus, que o teu Espírito esteja agindo, Senhor, oh Deus, na vida, Senhor, nas famílias, nos nossos vizinhos, nos bairros, Senhor, oh Deus, em todo o município da cidade de Mauá, das cidades vizinhas, Senhor, esteja, Deus, operando, oh Deus, esteja, Deus, abençoando, restaurando, Senhor, vidas, restaurando famílias, Senhor, oh Deus, os jovens, as crianças, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja preparando, Senhor, o dia seguinte de cada um, o próximo passo de cada um, Senhor, oh Deus, trazendo um encorajamento, trazendo, Senhor, oh Deus, uma vitória, Senhor, que jamais o teu povo viu, que jamais o teu povo sentiu, Senhor, oh Deus, porque só o Senhor pode nos dar a vitória, nos dar, Senhor, aquilo que jamais homem nenhum pode dar. O Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode mudar a nossa vida, por isso nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, e nos entregamos a ti, Senhor, para receber, Senhor, o milagre, receber a restauração, receber, Senhor, a cura, oh Deus, em nome de Jesus. Esteja, Deus, nos livrando de todo vírus, de toda a pandemia, Senhor, esteja nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Eu queria começar falando com os irmãos. Por que que Deus cruza os braços? Por que será que Deus cruza os braços, irmão? Porque nós, se for cruzar os braços, você não quer fazer nada, não é verdade? Quando você cruza os braços é porque você quer ficar só de boa, ouvindo, escutando. Mas quando Deus cruza os braços é porque Ele quer nos abençoar. Você pode receber essa palavra no seu coração? Amém. Glória a Deus. Estamos vivendo um dia típico aí de inverno, né? Mas estamos no verão, viu, irmãos? É só a mudança mesmo de clima. Não dá mais para confiar, né? Porque os tempos são outros. Pensamos que estava entrando aí um verão e de repente começa um inverno. Chuva a gente sempre espera porque é época de chuva mesmo. Obrigado. E eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra. Em Efésios 3:20, a palavra de Deus, Paulo diz: tudo que você pode pedir para Deus ainda é pouco. Tudo que você possa pensar, imaginar para Deus ainda é pouco. Olha o que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina.
E por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos surpreender. Porque Ele sabe que nós, com a nossa mente humana, nosso raciocínio pequeno, por mais que nós peça, algo grande que nós peça para Ele ainda é pouco. Ele pode te dar muito mais. Ele pode dar mais do que você espera. E é debaixo dessa palavra que nós vamos voltar para casa hoje, edificado. Porque Deus quer fazer algo superabundante na sua vida. Deus quer transformar. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história daquele que está em casa. Deus quer mudar a história daquele que está, dos nossos familiares, daquele que está aflito, daquele que não sabe como vai ser o dia de amanhã. Deus quer mudar a sua história, porque Ele quer nos surpreender, porque Deus é um Deus que nos surpreende. E eu quero dizer também para você, que eu não acredito que Deus te chamou para ter uma vida de intimidade com Ele. Deus não te chamou para servir a Ele, e por algum motivo, por você não colher os frutos que você esperava, ou por você não ter a resposta que esperava, você começa a desanimar, você esfria, para, porque se Deus te chamou, Ele quer que você continue. Não importa a circunstância que você está vivendo, as dificuldades que você está passando, Ele quer que você continue com Ele. Mateus diz que a vitória é para aqueles que permanecem até o fim, aqueles que perseveram até o fim. Às vezes você não está vendo nada acontecer, às vezes você não está vendo os resultados, às vezes você plantou, cultivou e não viu a colheita. E aí a tendência nossa, humana, é parar, é desistir. Mas eu creio que Deus tem uma vitória para você. Basta você não desanimar. Amém? Se Deus tem um chamado para você, Ele quer que você cumpra. Porque Ele vai estar com você até os últimos dias da sua vida. É promessa dEle. Amém? Porque Deus quer nos surpreender. Porque eu creio que nesse ano de 2022 nós vamos viver coisa que não vivemos. Nós vamos viver dias além daquilo que nós já vivemos. Situações que você nem esperava. Passo de mágica, Deus vai mudar a sua história. Porque Deus faz isso, Ele tem poder para fazer isso. Eu não estou falando que Deus é mágico, não. Mas Ele tem poder para mudar aquele que está lá embaixo e levantar e colocar lá em cima. Aquele que está lá atrás, no fim da fila, Ele coloca lá na frente. Porque Ele é Deus. Ele pode fazer infinitamente mais. Deus tem preparado coisas que hoje você não consegue perceber. Pode ser que você já tenha atingido os seus limites, já tenha se esforçado o bastante, e você acha que já fui longe demais. Mas Deus vai abrir porta que jamais você imaginava que seria aberta. Você pode não ter o melhor treinamento, você pode não ser o próximo da fila, mas de alguma forma, Deus te escolheu para você ser promovido, para você receber uma vitória, para você atingir aquilo que você nem esperava. Porque isso é a graça de Deus. Deus é gracioso. E você vai experimentar coisas que você não merece. Porque a graça de Deus é para aqueles que não merecem. Porque se você acha que você merece, não é graça. É dívida. E Deus não deve nada para ninguém. Então Ele é gracioso. Mesmo que você não se sinta capaz, não se acha capaz, Ele pode mudar a sua história. Eu queria ler um texto com os irmãos, que está em Gênesis 48. Queria ler do 1, é um pouquinho extenso, mas é do 1 até o 19. Vamos ler a respeito de Jacó. Passado estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. E então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim,
E avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez esforço e se sentou na cama. Próximo. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou. E me disse: eis que eu farei fecundo e multiplicarei de você, farei uma multidão de povos e a sua descendência, darei esta terra como propriedade perpétua. E agora, os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã. No caminho, a pouca distância de Efratá, eu o sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os filhos de Israel os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, e modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. Eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoou estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-lo de cabeça, e de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Amém? Um texto um pouco longo, os irmãos ficou um pouco cansativo, mas para você entender o que Deus fez. Para você entender que, vou dar uma resumida rápida, Jacó já estava idoso, nós lemos aí. Já estava perto do fim da vida. E José, nessa situação, ele já era o primeiro ministro no Egito. José era o segundo filho mais moço, o preferido de Jacó. Então Jacó, por muitos anos, pensou que José tinha morrido, que José estava morto, porque os seus irmãos haviam falado ao pai
que José tinha sido atacado por animais selvagens. Então Jacó ficou arrasado e viveu por muito tempo pensando que o filho estava morto. Em torno de 13 anos, depois Jacó ficou sabendo que aquele filho querido, que era José, ainda estava vivo e ocupava uma posição de honra no Egito. E aí depois José foi e trouxe Jacó e toda a sua família, todos os irmãos dele, e arrumou um lugar para ele morar no Egito, cuidou deles. Jacó nessa altura já estava com 148 anos, estava chegando ao fim da vida. E aí José então veio para receber a bênção do seu pai. E ele trouxe os seus filhos, Manassés e Efraim, que tinha nascido no Egito. Jacó não conhecia. E quando Jacó viu os dois garotos, perguntou quem era. E José respondeu que eram seus filhos e era neto dele. Você imagina a alegria desse homem, que por muito tempo imaginou que o filho estava morto, e naquele momento ele estava na frente dele, o filho que ele amava tanto, e além do filho, também os netos. Você que é vô, deve saber o que um homem sente, né, de ter, além do filho, amado também os netos ali, para viver os últimos dias com ele. A alegria que esse homem estava sentindo, porque ele chegou a pensar que o filho estava morto. Mas às vezes, como Jacó, a gente acaba desistindo, porque por muito tempo você não vê o resultado, você quer parar, quer desistir, não quer mais continuar com aquele sonho, você desiste do sonho. Pode ser que você pensa que já passou muitos anos e não encontrou a pessoa certa, ou não encontrou uma pessoa para viver do seu lado, ou acha que já há muito tempo e não consegue se livrar de um vício, ou nunca pode ter o seu próprio negócio. Você acha que já passou muito tempo e você não consegue mais atingir aquele objetivo que você sonhou. Mas Deus não somente pode realizar o teu sonho, como Ele pode fazer infinitamente mais. Coisas maiores e melhores do que você está imaginando. Ele pode mudar a sua história. O seu passado não impede a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Jacó chamou Manassés e Efraim e beijou. E ele ali, surpreendendo, disse: José, eu estou adotando esses meninos, agora eles são meus filhos. Eles receberão a mesma herança que meus filhos vão receber. Eles vão receber a bênção, a mesma bênção que meus filhos vão receber. No verso 5 do capítulo que nós lemos, de 48, ele diz: agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. O interessante é que, algo que chama a atenção aí, é que a mãe desses meninos, ela era egípcia, né? Era de família egípcia. Portanto, provavelmente, com aquela cultura, naquela época, eles não conheciam a Deus. Era uma família que adorava outros deuses. Não conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E você vê que isso não foi empecilho para eles serem abençoados. Isso é Deus nos mostrando o caráter dele. Você pode pensar que não está qualificado para receber uma bênção de Deus, porque talvez você venha de uma família que não conhece a Deus, uma família que não tem esse temor que você tem aqui na igreja. Você vem de uma família que fez muita coisa errada no passado, e aí você chega hoje diante de uma congregação, de um momento como esse,
achando que você não merece. Não, eu vim aqui só para receber uma oração, eu vim aqui só para receber uma palavra. Eu não acredito que Deus pode mudar a minha história, mas Ele pode mudar a sua história. Eu estou aqui para te trazer uma boa notícia hoje. Não importa a vida que você levou, não importa os erros que você cometeu na sua vida, o seu passado não te define. Porque Deus pode mudar a sua história. A partir do momento que você abriu o coração para Deus, a sua vida agora é dele. É Ele que cuida de você. Não é o seu passado que vai definir o que você vai receber daqui para frente. A sua vizinhança pode te condenar. Os seus vizinhos, as pessoas que não sabem o que Deus pode fazer, elas podem te condenar. Ela pode te apontar. Ela pode falar, olha lá, ó. Está indo lá, diz que agora está indo para a igreja, agora está querendo ser santo. Porque ele não conhece o Deus que você conhece. Há pessoas que te criticam, que te apontam, não sabem o poder que o nosso Deus tem. Às vezes acontece muito comigo, às vezes as pessoas que teve um passado negro, que teve um passado no bar, no boteco como eu, que andava bêbado, e às vezes aí aquela pessoa começa a ir para a igreja, começa a andar correto, começa a ser temente a Deus, aí você escuta as pessoas falar lá, ó, agora está indo para a igreja, quer ser santo. Você acha que Deus vai salvar uma pessoa dessa? As pessoas não acreditam, porque elas não conhecem o poder de Deus, porque elas vivem uma outra história, elas vivem num outro contexto bíblico. Às vezes o que ela ouve na igreja que ela vai, nos lugares que ela vai, é que ela tem que fazer alguma coisa para ser aceita por Deus. Ela tem que cumprir uma meta, ela tem que cumprir os mandamentos, ela tem que ser correta, ela tem que ser santa, porque senão Deus não aceita. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus fala, venha como estás. Venha como estás, porque eu vou mudar a sua história. Você vê que esses garotos, eles não mereciam. Eles teriam que esperar uma geração inteira para ser abençoado. Mas eles estavam sendo abençoados agora. Você entende? Mas quando você entrega seu coração para Deus, Paulo diz lá em Efésios 1:5, que Deus nos adotou como filho. Efésios 1, vamos ler o versículo. O livro de Efésios é maravilhoso, irmão. Se você tiver um tempo, leia. Esse capítulo, o primeiro capítulo, dá vontade de ler ele inteiro aqui, mas como é longo, eu vou ler só os 5. Não é tão longo, mas para não perder tanto tempo, diz assim, ó. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não importa o que você fez, se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver que ele fala que foi para aquela geração, para a igreja, aquela igreja, e é também para os séculos vindouros, Paulo diz. Então ele está atingindo a minha vida e a sua. Agora ele está te colocando na família dele, agora ele nos adotou como filho. É isso que Paulo está dizendo. E assim como Jacó fez com Efraim, Deus, com Efraim e Manassés, Deus cheio de misericórdia diz, apesar do seu passado, dos seus erros, apesar de uma família torta que você talvez tenha vindo, eu vou te adotar. Você agora é meu filho. Você abriu o seu coração para Jesus, você agora entrou na família. Ele te adotou como filho. Muitos crentes, às vezes, pessoas cristãs que vivem na igreja, elas acham que vivem debaixo de uma maldição hereditária. Mas eu quero te falar, hoje Deus está escolhendo você para começar uma geração abençoada. Uma bênção hereditária você vai carregar daqui para frente. A sua descendência não vai ter mais a acusação que o mundo vai acusar. Porque aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma acusação. Porque agora você é filho.
Jacó abençoou e deu a herança aos netos, independente de quem era a mãe deles, de quem era a família deles. E normalmente a bênção viria primeiro para o pai, que era José. E aí depois José passaria a bênção para eles, quando estivesse perto de morrer. Eles deveriam esperar a geração inteira para ser abençoado, mas estava sendo abençoado agora. Esses garotos não estavam recebendo a herança. Na verdade, eles estavam recebendo a herança sem merecer. Não tinha nada a ver com o merecimento deles. Porque a graça de Deus não é para quem merece. Você entende? A graça de Deus é para aquele que não merece mesmo. Aquele que acha, não, eu sou desqualificado, eu não sou o próximo da fila mesmo. Mas Deus vem e cruza os braços. Você viu que Deus cruzou os braços? O texto que nós lemos, quando Ele cruza os braços, Ele quer te abençoar. Deus fará por você o que fez com esses garotos. Você verá coisas acontecendo muito mais rápido do que você imagina. O milagre será rápido, porque você tem honrado a Deus. Porque você tem aberto a sua boca e falado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, algo vai acontecer na sua vida que você não esperava. Os outros não vão entender a bênção que você vai estar recebendo. Quando os irmãos de José viram os filhos recebendo a bênção, a mesma bênção que eles, e eles não eram filho, eram neto, eles não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque a bênção de Deus é para quem não merece. Ela parece não ser justa mesmo, não. Porque ela não é justa. Porque é para quem não merece. Quando o favor de Deus vem sobre a sua vida, vai ter sempre pessoas para te perseguir, para te falar, agora você teve sorte, né? Muitos falam isso, você teve sorte nesse negócio, hein? Você teve sorte, mas eu e você sabemos que isso não é sorte, isso é favor de Deus, porque nós conhecemos o Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que imaginamos. Amém? Quando o favor de Deus vem sobre a sua vida, as pessoas vão achar que você tem algo diferente com o seu patrão, você é o querido, você é coisas que, não é possível. Um cara igual aquele ali, sendo abençoado desse jeito, porque eles não vão entender o que Deus pode fazer na sua vida. Nunca vão entender o favor de Deus. Não foi você que escolheu, mas foi escolhido por Deus para ser abençoado. Quando Deus cruza os braços, Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua história. Então Jacó chamou os filhos de José ao seu lado para dar a bênção. Você sabe que no Antigo Testamento, a bênção do pai, ela era muito importante, ela era respeitada. E tinha um significado espiritual muito importante. Porque o que o pai falava sobre os filhos, quando ele estava nos últimos dias, tinha um grande peso e a pessoa levaria para o resto da vida. E como parte da tradição, o filho mais velho recebia a porção dobrada. Era uma tradição no Antigo Testamento. E aí José colocou o seu primeiro filho, primogênito, que era Manassés, à direita de Jacó. E Efraim à sua esquerda. Mas Jacó cruzou os braços e colocou a mão direita sobre o segundo, que era Efraim, e a sua mão esquerda em Manassés. E depois falou a sua bênção sobre eles. E quando José viu isso, ele disse, não, meu pai, Manassés é que é o primeiro, Manassés que é o primogênito. Mas Jacó respondeu, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés será grande, mas Efraim será maior. Multidões de nações
virão dele. Essa história mostra que Deus nem sempre abençoa da maneira que nós esperamos. Efraim não era o próximo da fila, não era o mais qualificado, portanto ele não merecia. Mas Deus ignorou toda a tradição e fez algo extraordinário. A nossa mente, a nossa visão só enxerga o natural, mas Deus quer te levar a viver o sobrenatural. Deus está mostrando como Ele pode levar aqueles que estão lá atrás, aqueles que não têm posição, aqueles que se sentem deixados de fora e colocado lá na frente. Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de escolher as pessoas que os outros menosprezam. Aquele que é coitadinho, aquele que não serve para nada, Deus vai lá, levanta ele e ele se torna o rei. Toma a frente de tudo. Deus gosta de fazer isso para as pessoas que não merecem. Você pode ter cometido muitos erros na sua vida. Você pode não ser assim tão talentoso, mas Deus ama mostrar essa graça dele para as pessoas não talentosas, para esse tipo de pessoa. Deus está prestes a cruzar os braços sobre a sua vida, você crê? Ele pode colocar você numa posição que você sozinho jamais chegaria. Uma posição para a qual você não está qualificado. Quando Deus cruza os braços, Ele tira você lá de trás e coloca você lá na frente. Você está bem próximo a entrar num favor inesperado, numa vitória inesperada, avanços na sua vida que você não espera. 2022, marca isso, escreve aí. 2022 vai ser um ano que você vai viver coisas que você não viveu todo o tempo que você viveu até hoje. Esse ano de 2022 vai ser um marco na sua vida. Você tem que levar essa profecia, essa bênção, essa palavra para você. Você vai viver o extraordinário de Deus nesse ano. Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Você pode pensar que aonde você está, o lugar que você está, é o lugar que você poderia sempre estar. Você nunca espera algo maior. Mas tudo isso pode ser verdade. O que você está vivendo, aonde você já chegou, aonde você já atingiu. Mas o que muitos não sabem, Deus vai cruzar os braços sobre a sua vida. Deus vai mudar a sua história e vai liberar um favor sobre a sua vida que os seus inimigos não vão acreditar. As pessoas que não torcem por você vão ficar iradas, vão ficar querendo saber o que está acontecendo. Amém? Aleluia. Continue honrando a Deus, irmão, porque Ele vai abrir porta que você não sonhou que seria aberta. Você sabe que quando eu cheguei nessa parte, que eu tive que meditar um pouco mais, quando Deus cruzou os braços, realmente a palavra de Deus realmente é loucura, né? Muitos não entendem o que Deus pode fazer, porque na minha mentalidade você tem que ter um processo, você tem que se qualificar, você tem que se preparar, você tem que se esforçar muito, por exemplo, na empresa que você trabalha ou já trabalhou, você tem que dar o seu máximo para você ser reconhecido. E aí quando eu cheguei nessa parte, eu olhei para mim, por que eu não seria o próximo da fila? Nem na onde eu trabalho, nem aqui, porque eu mesmo não me colocaria aqui. Eu não teria coragem. Não, você tem que se qualificar, você tem que estar. E aí
Deus faz isso com a gente. Deus muda a história. Você não é o próximo da fila, mas Deus escolheu abençoar você. É assim que Ele faz. Você sabe que nessa história de Jacó, ele nasceu junto, né, com seu irmão Esaú, mas Esaú nasceu primeiro. Esaú era o primogênito. Então, Esaú era o bom filho. Ele merecia ser abençoado. Mas Deus cruzou os braços e abençoou Jacó, o suplantador, o enganador. Ele enganou o próprio pai e recebeu a bênção de Deus. Em 1 Samuel 16 conta a história de Davi. Na verdade, ali ainda não entrou Davi, mas é onde o profeta chegou na casa do seu pai, de Jessé, para escolher, para ungir um rei. E aí os irmãos, Jessé trouxe todos os filhos, todos homens já fortes, preparados, já era homem de guerra, né? Eles já faziam parte do exército. E aí Deus não escolheu nenhum deles. Aos olhos humanos, aqueles homens já era o próximo, era o primeiro da fila. E aí Deus falou, não é nenhum desses. Não tem mais algum? Não tem mais nenhum? E aí o seu pai falou, tem um pequenininho lá, um jovem, que está cuidando do rebanho. Aí Deus falou para o profeta, manda chamar. E Deus naquela hora cruzou os braços e abençoou Davi. O menor da sua casa se tornou rei de Israel. Quando Deus cruza os braços, irmão, Ele pega você lá do fundão. Você está esquecido, ninguém lembra de você e coloca você lá na frente, numa posição de liderança. Numa posição de influência que você nunca imaginou. Uma outra passagem para a gente terminar, está em Juízes 6 também, a história de Gideão. Gideão chegou a dizer que ele era, a sua tribo, era a menor tribo de Israel. A sua família era a melhor família daquela tribo. E ele era o menor da sua casa. Ele era o mais jovem. Então, você vê aí uma pessoa que jamais alguém ia escolher para alguma coisa. Mas quando Gideão estava pisando, colhendo trigo, no lagar, que era um lugar de fazer o vinho, o anjo chegou para ele e falou, vai nessa força. Ele, mas eu sou o menor, a minha família é a menor da tribo, e a minha tribo é a menor tribo. E Deus falou para ele, vai na sua força. O que parecia fraqueza para Gideão, na verdade era força, porque Deus cruzou os braços sobre ele. E aí, ele dá a bênção àquele que não merece. E nem pode alcançar a bênção sozinho. Porque Deus é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Infinitamente mais do que você pensa. Você pode ter muitas razões para que seus sonhos não sejam alcançados. Muitas razões para não sair desse problema que você entrou. Mas o Senhor diz que vai cruzar os braços. Ele vai te mostrar um favor que você não merece. Você não era qualificado. Não era o próximo da fila. Mas de forma inesperada, Deus mostrou o seu favor. Deus quer mudar a sua história a partir de hoje. Deus quer te abençoar a partir de hoje, porque Ele está cruzando os braços. Se você acha que não tem condições, se você acha que você não é o próximo da fila, que você é o último, que você não consegue, eu quero te falar, o Deus que você serve é poderoso para mudar a sua história. O Deus que você serve, Ele tem poder para te transformar do menor da sua casa e colocar você numa posição de liderança.
te colocar num lugar que você não imaginava. Ele pode mudar a história da sua família, Ele pode mudar a história dos teus filhos, Ele pode mudar a história da tua vizinhança, da tua cidade, do teu bairro, porque Ele tem poder para mudar e transformar tudo que não era nada bom aos nossos olhos. Ele pode mudar e transformar em bênção, em vitória para a sua vida. Eu queria convidar você que pode a ficar de pé. Espero que você possa receber aí mesmo no seu lugar. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Ainda estamos, a pandemia ainda está aí, é uma realidade. Eu quero que você abra o coração para Deus nessa hora. E aí no seu lugar você possa receber a bênção do Senhor sobre a sua casa. Aqueles que você deixou em casa, aqueles que talvez esteja dormindo, aqueles talvez que esteja em outro lugar, assistindo outra coisa, desligado, mas Deus pode estar tocando nele nessa hora. Que você esteja colocando no seu coração e apresentando para Deus o seu problema, as suas dificuldades, as dificuldades que você tem vivido nesses dias, as situações difíceis que você está vivendo dentro da sua casa, aqueles que vivem com você no seu trabalho, que eles possam ver o poder de Deus através de você, através da sua vida, porque Deus vai mudar a sua história esse ano. Deus, eis aqui o teu povo, Senhor. Deus, eis aqui os teus filhos, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, derramando da sua porção dobrada. Que o Senhor esteja, Pai, derramando da sua graça, do seu favor. Pai, nós colocamos cada um que o Senhor trouxe aqui hoje nas tuas mãos. Nós colocamos esses, Pai, que nos assiste nessa hora através desse canal, Pai, nas tuas mãos. Que o Senhor esteja, Pai, entrando em cada casa, em cada lar. Que o Senhor esteja, Pai, ó Deus, derramando esta porção dobrada que o Senhor derramou, Pai, na vida de Efraim, de Manassés. Pai, que nós somos os seus filhos. Pai, nós queremos receber do Senhor a herança, a recompensa que nós não merecemos, mas o Senhor pode, Pai, mudar a nossa história, transformar, Senhor, a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, visita cada coração nessa hora, Pai. Pai, eu oro por aquele Pai que está com o coração aflito, Senhor, oh Deus, precisando de uma recuperação, oh Deus, por essa mãe, Senhor, que está com o coração apertado, Senhor, oh Deus, por um filho, por um casamento, oh Deus, eu não sei, Deus, o que o teu povo tem passado nesses dias, as angústias que eles têm vivido, Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a história de cada um, Senhor, por isso nessa hora eu te peço, Deus, entra, Deus, em cada coração, entra em cada lar, em cada casa, Deus, e abençoa, Senhor. Oh Deus, abençoa de maneira poderosa. Oh Deus, abençoa, Senhor. Oh Deus, de maneira transbordante, Senhor, porque só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode transformar, Senhor, aquilo que homem nenhum consegue, homem nenhum pode, Deus, mas estamos nas tuas mãos e o Senhor pode, Deus. O Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode mudar a nossa vida, o Senhor pode mudar o nosso bairro, a nossa cidade, o Senhor pode tocar, Senhor, oh Deus, no coração dos governantes desse município, oh Deus, o Senhor pode, Deus, mudar a história do nosso país, por isso nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos milagres, o Deus do impossível, Senhor, Senhor dos senhores, estamos nas Tuas mãos, Senhor. Oh Deus, esse bairro vai ser diferente, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos colocou aqui, Senhor, por isso, Deus, nós cremos que o Senhor vai abençoar, oh Deus, toda a vizinhança, oh Deus, todos, Pai, que entrar nessa porta, Deus, vão sair daqui abençoados, transformados, Deus, pelo poder do Teu Espírito, Pai, oh Deus, nós somos Seus, que o Senhor venha nos dar, Senhor, dias e dias, Pai, de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia.